Este eu diria que ele é o mais perigoso. Este erro eu diria que ele é o tipo de erro que você é capaz de passar a vida inteira e ninguém vai te dizer. Esse é o tipo de erro que você comete que as pessoas têm vergonha de comentar, de revelar para você. Esse é o tipo de erro que só quem realmente deseja que você evolua e desenvolva o faz, diz, revela. E que erro é esse? Não ser autêntico. Não ser autêntica. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu, quando criança e quando adolescente, eu era acobertado de uma profunda timidez. Curioso isso. Os meus alunos sabem muito bem, quem me acompanha há mais tempo também sabe. Mas uma profunda timidez. Eu não gostava de sorrir, eu tinha dificuldade para falar, eu não conseguia me expressar bem. Eu era literalmente acobertado por essa vergonha, por essa timidez. Mas chegou um momento, na época eu era estudante da Escola Técnica Federal, hoje é o Instituto Federal. Chegou um momento que eu fui participar de uma seleção de estágio, preste atenção, vai fazer sentido. Que eu fui participar de uma seleção de estágio para uma multinacional. Eu morava no Recife. Eu sou um pernambucano de alma paraibana que hoje mora aqui em Brasília por uma decisão profissional e empresarial acima de tudo. Pois bem, eu fui participar ali, final da adolescência, início de juventude, 17, 18, 19 anos, de uma seleção de estágio para uma multinacional, grande multinacional, com sede no Recife, presente em mais de 100 países, fabrica mais de 200 produtos pelo mundo. O salário era bom, a bolsa era ótima, os benefícios incríveis, eu fui lá participar. Quando eu cheguei lá para participar, como eu recordo disso? Eu sempre fui muito estudioso. Eram 4 etapas a seleção. Primeiro, o envio do currículo. Depois, a análise desse currículo. Terceiro, uma prova. E a quarta e última etapa, uma entrevista. Eu passei pelas 3 primeiras. A hora da entrevista, se inscreveram aproximadamente 300, ficaram 10 pessoas. E nós fomos participar dessa entrevista. Eu fui. A fábrica ficava, eu morava no Janga, região metropolitana do Recife. Essa fábrica fica em Igaraçu. Eu pegava 2 ônibus para ir para lá. Eu lembro que eu cheguei absolutamente correto, 2 horas de antecedência, muito mais do que o apropriado, 2 horas. Estava bem ansioso, imagina. E na hora lá da entrevista, da dinâmica, foi muito doloroso. Hoje eu partilho com vocês aqui de maneira muito mais tranquila, mas foi muito doloroso no dia. Eu me preocupava tanto, mas tanto, em reproduzir comportamento de outras pessoas, porque nós somos, de uma forma ou de outra, especialmente nos cursos de comunicação de uma maneira geral, estimulados a observar fulano, cicrano e imitá-lo. A observar, mas às vezes até porque a gente o admira. E eu imitava muita gente, eu não tinha uma própria identidade. As pessoas olhavam para mim, eu não tinha uma identidade comunicativa, que é uma ferramenta que a gente utiliza na metodologia de ensino, Revolucione Seu Discurso, que descobre traço diagnóstico sobre você. Pois bem, isso é exclusiva para nossos alunos. E aí eu chego lá, não tinha exatamente a minha identidade. E eu chego na entrevista, eram 10, nós formamos um círculo. A sala era pequena, 4x4, e tinham 2 psicólogas, maravilhosas, super atenciosas. E elas faziam perguntas a esses 10 dentro da temática, que era a última etapa de seleção. E elas fizeram alguns questionamentos e ia se aproximando de mim, claro, eu ansioso. Ia se aproximando de mim, as minhas mãos iam suando. E meu pescoço também suando, eu fico com o pescoço suado, com muita ansiedade. Eu fico muito nervoso, com as mãos ficam muito bem molhadas, literalmente. E na hora que uma delas, Betânia é o nome, nunca esqueço disso, ela fez uma pergunta para mim. Na hora de responder, sabe aquele milésimo de segundos que parece uma eternidade? Quando eu fui responder, eu lembrei que eu deveria fazer igual a fulano, beltrano, cicrano, A, B, C, D, Z, e eu não respondi. Eu não consegui falar. Eu não consegui dizer. Eu não consegui. E aí, eu olhava para as pessoas, e aí ela, maravilhosa, Betânia, fique tranquilo, Wendel, uma senhorinha maravilhosa, cabelo preto, usava óculos, fique tranquilo, tá tudo bem.
Eu vou passar, já já eu volto. E ela passou. Começou a perguntar, e as outras pessoas com dificuldade, mas respondiam. E eu, meu Deus do céu, era o estágio que eu queria, era maravilhoso, era incrível. E voltou e a outra psicóloga me fez uma pergunta. Era uma pergunta que exigia uma resposta muito objetiva de no máximo 15 segundos. Eu devo ter falado ou tentado falar uns 2, 3 minutos sem dizer uma coisa com coisa, sabe? E quando eu falava, eu lembrava, fulano faz assim, ciclano faz assim, ciclano faz assim. Foi um horror. Esse momento durou de 20 a 25 minutinhos. Nós saímos, todos estavam muito tensos, mas ninguém mais do que eu. Todos que eu me refiro, os candidatos. E aí, ao final, elas pediram para que nós esperássemos 5 minutinhos lá e elas anunciaram os 2 que elas iriam conversar, era uma vaga só. E iam decidir entre esses 2. E chamaram os 2. O que aconteceu comigo é óbvio que eu não estava entre os 2. Naquele momento, eu decidi que eu não mais iria me submeter, não mais iria viver, não mais iria sofrer com situações iguais a esta.